Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula. E hoje, quarta-feira, é dia de estudarmos português e geografia, certo? E na nossa aula de português, que é a nossa primeira aula de português, nós vamos dar continuidade, certo? Sobre o estudo do tipo de texto argumentativo, aquele que argumenta, certo? Nós vimos o artigo de opinião, não é verdade? E o artigo de opinião é um texto argumentativo, ou seja, que tem argumentos para convencer alguém sobre alguma coisa, certo? Que quer mostrar argumentos sobre alguma coisa. E esse texto argumentativo, ele tem as partes dele, certo? Não é só dizer e pronto lá o que você acha, o que você pensa que é, certo? O que você quer defender. Mas o texto argumentativo, certo? Os artigos de opiniões, que é um tipo de texto argumentativo, certo? Também tem as suas partes, certo? Então, não é só o artigo de opinião que é um texto argumentativo, certo? Tem outros textos também que podem ser argumentativos, aqueles que trazem argumento sobre alguma coisa. E se você não souber o que é argumento, argumentos são palavras para defender algo, certo? Por exemplo, se eu digo que a educação é a saída para os problemas da sociedade, que investir nas escolas é bom. Então, meu argumento é que eu tenho que defender isso. Então, vou dizer que através da educação que as pessoas se tornam melhores, têm mais aprendizado, têm visão de mundo, conseguem compreender as coisas. Então, esse é um argumento que eu defendo, que a educação é a saída para a sociedade, ok? Então, vamos agora ver quais são as partes do texto argumentativo, quais são as partes que compõem ele, certo? E para isso você vai abrir o livro na página 87, ok? Vamos lá, abra o livro na página 87. Se você não conseguiu abrir o livro ainda, você pausa o vídeo, certo? E abre o livro na página 87. Então, agora que você abriu o livro, certo? Vai ter lá na parte do cachorrinho, que eu estou vendo a hora, o ano acabar e nós não escolhemos o nome do cachorrinho. Vamos lá, hoje é o dia. Manda, certo? Sua opinião, apenas um nome, certo? Não pode ser 2, 3, 4, 5, não. Apenas um nome que você acha que deve ser dado ao cachorrinho pra gente dar o nome a ele, certo? Então, a primeira parte nós já respondemos, não é mesmo, do exercício, sobre o artigo de opinião. E aí eu pedi para vocês deixarem a questão 7 apenas para hoje, que é para a gente ver as partes do que o texto argumentativo é composto. Então vamos lá nessa. Lembre-se, leia sempre junto comigo, certo? Não me deixe lendo sozinho. Vamos lá. O texto argumentativo é constituído por, primeiro, fato. O que é um fato? É um acontecimento real narrado tal qual ocorreu. Então, fato é um acontecimento que já aconteceu. É um acontecimento que aconteceu. Mas é claro, né? Então, fato é algo que aconteceu, que é verdade, certo? Que não dá brechas para ser suspeita ou não. Então, o fato, ele realmente aconteceu. Por exemplo, Lula foi eleito presidente da República em 2002. Então, isto é um fato. Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018, certo? Então, isso são argumentos que a gente sabe que eles foram eleitos presidente da República naqueles anos, certo? Que é o ano que aconteceu a eleição, certo? Do mesmo jeito, Dilma foi a primeira presidente mulher do Brasil. Ou então, podemos dizer, o TAM toca o sino para entrar na sala sempre às 7 horas da manhã, certo? E, por exemplo, podemos também dizer que as meninas, apesar que elas brigam um pouco, mas elas são sempre amigas, certo? Então, isso são fatos, são coisas que realmente aconteceram e que não dá brechas para mentira, certo? Então, fato é um acontecimento real. Então, o primeiro ponto de um texto argumentativo é ter um fato, ou seja,
alguma coisa que é verdadeira, certo? Então vamos, se você não entendeu, certo? Antes de darmos continuidade, você pode já me perguntar e tirar qualquer dúvida, ok? Aí você me liga e pergunta, certo? Então vamos lá. Ponto de vista. Ponto de vista é o quê? A perspectiva, o modo pessoal de ver um fato, um assunto. O mesmo fato pode ser entendido de diferentes pontos de vista, que dão origem a diferentes opiniões. Então, ponto de vista é a maneira com qual as pessoas vão olhar um acontecimento, algo que aconteceu, que vão olhar um fato, certo? Ou um assunto. E o mesmo fato ou o mesmo assunto pode ser visto de diferentes maneiras, certo? Várias pessoas podem ter pontos de vista diferentes sobre as maneiras, certo? Por exemplo, eu disse, as meninas brigam um pouco, mas são sempre amigas. Já os meninos da sala podem discordar dessa minha opinião. Pode dizer, as meninas brigam mais do que são amigas. Isso não é verdade, não é mesmo? Então, eles podem discordar disso. Então, sempre o mesmo fato pode ter uma diferente visão. Se eu digo, os meninos do quarto ano jogam muito bem futebol, ou futsal, ou qualquer outro esporte, certo? Então, as pessoas vão ter uma diferente visão. As meninas podem dizer, isso é mentira, porque as meninas jogam melhores que os meninos. Então, elas podem dizer isso, certo? Então, o fato vai ter, certo? Sempre diferentes visões acerca dele, sobre ele. Então, ponto de vista é a maneira como as pessoas veem os acontecimentos. Aí depois, dando continuidade, nós temos opinião, certo? E o que é opinião? Expressão pessoal do que se pensa a respeito de um fato que pede necessariamente uma posição. Então, opinião é quando eu falo sobre aquilo, certo? Quando eu dou minha opinião, quando eu falo sobre aquilo, quando eu dou uma posição. Por exemplo, as meninas devem brincar apenas de cozinha, brincar de fazer comidinha. Aí eu vou lá, dou minha opinião. Digo, não, as meninas podem brincar de ser empresárias, podem brincar de ser advogadas, certo? Podem brincar de ser donas de seu próprio negócio, podem brincar de futebol, certo? O carrinho da menina, ela pode colocar a boneca e dizer que é uma empresária de grande sucesso, certo? Então eu estou dando uma posição minha, uma opinião dizendo isso, certo? Então, do mesmo jeito, homem não chora. Então, isso às vezes fica difícil para os meninos que são pequenos, que às vezes precisam chorar, que sentem a vontade de chorar. Então, eu posso dizer, não há nenhum problema homens chorarem, certo? Então, isto é uma posição. Eu estou dando a minha posição sobre isso, ok? Então, a opinião é quando eu digo aquilo que eu acho, que eu dou uma posição minha sobre aquilo. Do mesmo jeito, se a pessoa vier dizer, a escola não é necessário. Então, esse foi um ponto de vista dela, mas eu vou lá com a minha opinião e digo, a escola é sim necessária, porque é na escola que as pessoas aprendem, ficam independentes, aprendem a não precisar das outras, certo? Um lugar onde aprende a ajudar sempre os que mais precisam para buscarmos uma sociedade mais justa, certo? Então, e os argumentos? Vamos lá. Justificativas que esclarecem um ponto de vista assumido e fundamentam a opinião. São evidências, provas, dados e outros elementos que sustentam a ideia defendida. Então, o que são os argumentos? Que já vem daí, o argumento, texto argumentativo. Então, argumentos são as justificativas, certo? Que eu posso utilizar para esclarecer o meu ponto de vista, ou seja, deixar claro, que é para eu explicar o meu ponto de vista e a minha opinião, como eu estou aqui fazendo na aula. Eu não estou explicando para vocês, então o argumento tem a mesma função de esclarecer as ideias que vocês têm. Por exemplo, as meninas podem dizer... não vamos mais apenas colocar meninas e meninos. Então podemos dizer o grupo 1 de alunos, que é formado por meninas e meninas, e o grupo 2, que também é formado por meninas e meninos,
tem opiniões diferentes. Uns vão dizer que coxinha é melhor e o outro vão dizer que pastel é melhor. Então, o que é que eles vão fazer? Já deram, tem um fato dos salgados que são vendidos na escola, não é verdade? O ponto de vista dizendo que é melhor, a opinião dizendo que os salgados são mais saborosos, um mais que o outro, mas aí precisa do argumento. Aí você pode dizer, a coxinha, não, vamos começar pelo pastel, certo? Então, você pode dizer, a massa do pastel é mais gostosa, é maior, o recheio é diferente, certo? Mas as pessoas, o outro grupo também vai dizer, mas coxinha é melhor porque a massa é mais gostosa, deixa a gente mais satisfeito. É um salgado tipicamente brasileiro, certo? É muito famoso, é famoso mundialmente. Pode ser colocado catupiry, certo? A massa por fora é mais crocante porque tem a farinha, tem menos óleo e por aí vai, certo? Então, os argumentos são isso que você usa para defender o seu ponto de vista e as suas opiniões, certo? É aquilo que vocês dizem. Então, os argumentos são as partes são as palavras que nós usamos para defender aquilo que nós achamos, certo? Você, por exemplo, pode dizer que brincar de carro é melhor que brincar de bicicleta, certo? Você pode dizer que brincar de advogado é melhor que brincar de empresário. Você pode dizer que futebol é melhor que artes, certo? Você pode dizer que história é melhor que geografia. Então, são as partes que você vai argumentar e dizer por que você acha isso que você vai defender, certo? Então, essas são as partes do texto argumentativo. Espero que vocês tenham entendido todas elas. Mas se vocês não entenderam, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar e perguntar e retirar as dúvidas, certo? E então agora vocês fazem a última parte do exercício, certo? A questão 7, que está na página 87, e o restante da questão, ok? Que está na página 88, e temos a questão 8 e a questão 9, certo? Então você faz e me manda a foto, ok? Então essa foi a nossa aula de português.